meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o gabarito da segunda fase da prova da OAB da área de Direito do Trabalho. Pois é, pessoal, mas antes de mais nada, eu peço que vocês dêem um like, compartilhem com seus amigos e acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que você quer receber esse vídeo e que esse vídeo é de conteúdo. Pessoal, olha só, essa prova, vou falar hoje, vou iniciar falando da peça processual. E essa peça processual, pessoal, que para muitos foi uma prova muito pesada, uma peça muito difícil, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: ainda bem que essa peça processual foi uma peça processual extensa, porque ela nos deu grande possibilidade de estudo para aquele examinando, para aquele candidato que fez essa prova da segunda fase. Ele teve várias oportunidades de fazer a pontuação. Vocês sabem muito bem, meus amigos, que seja num gabarito extraoficial ou num gabarito oficial, a gente não sabe exatamente qual é a pontuação. Quando chegar lá no gabarito oficial, você vai perceber até a pontuação que ele dava, quais eram os artigos e as teses que ele gostaria que o candidato abordasse. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui naquele resumão básico do que o candidato precisava saber. E é lógico, nesse vídeo, nesse resumão, você vai perceber que tem muitas coisas para alguns óbvias que deveriam ser colocadas numa peça processual e outras nem tão óbvias que às vezes o examinador não vai nem ter como base do gabarito, embora muitas outras coisas com certeza farão parte do gabarito oficial. Essa prova foi o seguinte, pessoal, ele falava da Sheila. A Sheila era funcionária de uma empresa prestadora de serviço. Ela realizou um contrato com uma empresa prestadora de serviço e ela exercia as suas atividades para uma tomadora de serviços desde 2019. A partir daí, vai narrando que ela não tirava 15 minutos de descanso, falava algumas coisas, falava ali que um supervisor saiu da empresa, entrou um supervisor novo, falou que esse supervisor novo, ele tinha uma conduta diferente, pedia para beijar todas as funcionárias, que as funcionárias beijassem ali. Então tinha muitos detalhes que vocês vão saber muito bem que, como nós já conversamos, esses detalhes, muitos detalhes aí são importantes e serão objeto de questão da peça processual. Na realidade, aqui é a prova peça. E muitos outros detalhes às vezes não tem nem tanta importância. Até na parte final mesmo do enunciado dessa questão, ele fala que a funcionária entregou para o advogado, que no caso era você, o candidato, entregou contra-cheque, falou desconto de INSS, desconto de contribuição sindical. Então, se você for uma pessoa atenta, um candidato atento, você vai perceber que o desconto do INSS não há nenhuma irregularidade aí. Mas é só para encher um pouco a linguiça e para tecer alguns comentários. Já na contribuição sindical, que ele mencionou que ela nem sabia que tinha assistência de sindicato, provavelmente aí o examinador está querendo que você coloque na peça. Mas antes, você precisa saber, meus amigos, qual era a peça que a banca examinadora queria. Quando ele falou para você que você seria o advogado da Sheila, futura possível reclamante, ele contou vários problemas que ocorriam naquela empresa, então fica claro que
a peça processual exigida ali é a reclamação trabalhista. E geralmente, meus amigos, por mais que a peça processual, você descobrir a peça processual é um dos detalhes mais importantes para você fazer a sua prova, e é óbvio isso, no final das contas, eu vejo poucos casos que o candidato ele erra a peça. Ele pode errar até as fundamentações, as teorias, as teses, os artigos. Isso aí é relativamente normal, porque infelizmente é normal que você vá perdendo algumas pontuações ali. Mas ele coloca, o examinador, geralmente ele coloca de um jeito que fica muito fácil e muito óbvio você saber qual é a peça processual. E a peça processual em questão era uma inicial, uma reclamação trabalhista. Agora, quero tecer um comentário aqui. Pessoal, se você colocou reclamação trabalhista, não tem problema, porque mais adiante, no mérito, eu vou falar aqui que essa ação, ela versava sobre rescisão indireta. Então, muitos advogados, quando vão fazer a sua reclamação trabalhista de rescisão indireta, nem sempre eles colocam na peça processual escrito reclamação trabalhista. Muitas vezes eles colocam já como rescisão indireta, que ele já deixa claro ali para o juiz qual é o tipo de peça que ele está querendo, que é a rescisão indireta. Por isso, eu não vejo problema para o candidato que colocou reclamação trabalhista. Eu acho que a banca examinadora ela vai considerar essa pontuação. Se o candidato colocou como rescisão indireta, eu acredito, por ser a base da prova, ele também vai aceitar como rescisão indireta. Tem gente que até coloca reclamação trabalhista, rescisão indireta, para não ter dúvidas, né, meus amigos? E eu sou daqueles que, na dúvida, eu tento colocar uma forma que não haja dúvida, que mesmo que estivesse errado, que não está, mas mesmo que estivesse errado e você colocasse reclamação trabalhista, rescisão indireta, e se nós pudéssemos falar que estaria errado, a banca examinadora, ela não poderia tirar ponto de você. Ela não tira ponto de você, meus amigos, da informação que você coloca, a não ser que seja muito absurda. Ela coloca a informação ali, ou melhor, ela tira a pontuação quando você não coloca a informação, é diferente. Ela não tira ponto de algo errado. Ela tira ponto daquilo que você não mencionou, porque geralmente a banca examinadora ela está atenta àquilo que ela quer que você saiba como advogado. Então, se você colocar reclamação trabalhista, reclamatória trabalhista, ação de rescisão indireta, reclamação trabalhista por rescisão direta, está tudo certo. Você vai ganhar essa pontuação. E vamos lá, o enunciado da questão, como eu disse para vocês, falou muita coisa. Falou que, inclusive mencionou que essa Sheila, ela já tinha ajuizado uma reclamação trabalhista, só que ela faltou, aí ela entregou para você o contra-cheque, entregou a ata dessa audiência. No enunciado da questão, inclusive, falou do número do processo, falou que esse processo foi extinto sem resolução do mérito, que é um detalhe sempre muito importante. Então, você já tem a noção de que se ela ajuizou uma reclamação trabalhista anterior, com os mesmos pedidos, que é esse o detalhe que sempre tem que ter importância, os mesmos pedidos, mesmos réus, mesmas partes, assim dizer, então você vai ter que distribuir essa reclamação trabalhista por dependência. É isso aí, pessoal. É o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês, é essa dependência. Ou melhor, antes de falarmos da dependência, né, já estamos falando da dependência, mas antes de falar o artigo da dependência, quando você for fazer a sua inicial dessa reclamatória trabalhista, você vai colocar lá no enunciado, lá no direcionamento do juízo,
você vai colocar o que? Excelentíssimo senhor, doutor juiz do trabalho, da 170ª vara do trabalho, porque do estado de São Paulo, porque aquele processo que ela ajuizou anteriormente, como foi mencionado no enunciado, que inclusive tem número de processo, ele foi julgado pela 170ª vara do trabalho. Então ocorreu ali, meus amigos, o Instituto da Prevenção. Então o advogado, quando for ajuizar a nova reclamação trabalhista, ele não poderá se fazer da livre dependência. Se ele fizer a livre dependência, será distribuída para qualquer vara do trabalho e provavelmente ele vai perder tempo, porque o advogado da reclamada, caso ele tenha interesse, e geralmente ele tem interesse, ele vai arguir a prevenção. Aí o que vai acontecer? Você pensou que fosse fazer algo rápido, aí o advogado da reclamada que arguiu a prevenção, vai colocar bem grandão na defesa dele, prevenção, o juiz vai acolher a prevenção e vai mandar lá para a 170ª vara do trabalho, acaba que perde tempo. Então, para você não perder tempo, você já coloca 170ª vara do trabalho, você coloca o número lá no alto, você diz que é distribuição por dependência. Você pode até fazer um tópico para isso, até como uma preliminar ali, para você deixar bem claro para o juiz que já houve um processo com numeração anterior, ajuizado em uma vara anterior, para que ele perceba que ele tem que mandar diretamente para aquela vara. Tudo isso com base no artigo 286, inciso 2 do CPC. Essas informações são informações importantes que você tem que colocar, porque senão você vai perder tempo. E no caso do examinador ali, ele queria saber isso. Se ele falou isso aí para vocês, meus amigos, ele não falou por acaso. Ele queria saber se você estava ligado, se você estava atento, que havia uma prevenção ali. Prevenção, Instituto de Direito Processual. É o que eu falo para vocês, pessoal. Você está aqui na prova de Direito do Trabalho, mas você tem que conhecer processo civil. E o juiz, ele sempre vai estar atento a isso. E o examinador da banca da OAB, ele também. Então você já vai começar colocando o endereçamento correto, você já vai colocar a distribuição da dependência, aí você vai qualificar as partes, né, com base no artigo 840 da CLT, né, ele é claro ao informar ali quais são os elementos essenciais de uma petição inicial, o endereçamento, a qualificação das partes, o pedido certo e determinado, a indicação de valores. Quando eu digo indicação de valores, meus amigos, a gente não tem tempo numa prova da OAB para fazer cálculo. O examinador ele não quer que você faça cálculo. Você pode simplesmente colocar ali a indicação de valores e já será suficiente para você colocar a indicação de valores. Fundo de garantia, R$150, férias proporcionais, R$2.500, aviso prévio, R$1.800. É interessante que você coloque isso, porque o artigo 840 ele teve uma reforma ali em 2017, na reforma trabalhista, e quando colocou a indicação de valores, essa foi uma das alterações que a reforma trabalhista trouxe. E infelizmente nós não sabemos o que o examinador ele vai perguntar, o que o examinador ele vai querer. Então, na dúvida, pessoal, bota um valor ali só para dizer que você colocou. Eu não sei se ele vai te questionar isso ou não, mas é sempre bom que você coloque. E você já vai se preparando como advogado. Sei que é muita coisa, mas a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades para fazer ponto, que é essa pontuação que vai garantir a sua aprovação no OAB. Depois que você botou o endereçamento, botou a qualificação das partes, aí você vai botar aquilo que eu falei para você, reclamação trabalhista ou rescisão indireta, que é o título da
da peça processual. Aí depois, quem são os réus, quem são as reclamadas. Se você prestou atenção no enunciado, meus amigos, ele falou que tinha prestador de serviço e tomador de serviço. Ele falou que a Sheila tinha um contrato de trabalho com uma empresa prestadora de serviços, mas realizava serviços terceirizados para uma tomadora dos serviços. Tomadora de serviços, que é aquela empresa que recebe o trabalho, recebe o suor daquele trabalhador. Então, na qualificação das reclamadas, eu aconselho que você bote as duas reclamadas, porque foi assim que eu aprendi. Porque na prática, no dia a dia da Justiça do Trabalho, se você, numa questão do dia a dia de terceirização, e você só coloca a primeira reclamada, que é aquela que tem contrato realmente com o reclamante, se ela desaparecer, pedir recuperação judicial, falir ou não pagar por qualquer motivo que seja, nem o advogado, por mais que ganhe a ação, nem o advogado e nem o autor vão ver a cor do dinheiro. E graças a Deus que a Justiça do Trabalho, ela, através da terceirização, ela trouxe a responsabilidade subsidiária da tomadora do serviço. Se a lei da terceirização, a lei 6.019, ela já te deu essa possibilidade da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, se na súmula 331 do TST, é isso aqui, pessoal, súmula 331 do TST, quando nós falamos de terceirização, automaticamente falamos de subsidiariedade, responsabilidade subsidiária. O artigo 5º-A da Lei 6.019 fala dessa subsidiariedade, e a famosa súmula 331 do TST também garante a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. Então, por que você, advogado do reclamante, não vai se valer dessa possibilidade que você tem? Porque, no meu entendimento, se você é um advogado que não coloca as duas reclamadas pedindo a responsabilidade subsidiária, você é um advogado negligente. A não ser que o advogado peça. Existem alguns casos meus particulares, quando eu advogava muito mais para advogado, quando eu era advogado de reclamante, existiam alguns clientes que imaginavam até voltar para a empresa, e a gente sabe às vezes muito bem que às vezes o meio profissional é um círculo muito fechado. Eu já tive uns 2 ou 3 clientes que eles me pediam para eu não ajuizar contra a tomadora do serviço. Geralmente eu ajuizava, eu explicava para eles o porquê, e muitas vezes eu falava, olha, infelizmente, se eu não advogar, se eu não colocar no polo passivo essa empresa, eu não vou aceitar esse processo. E eu falava e eu batia pé, e todos eles aceitaram. Então, pessoal, porque é ganhar e não levar, é perder tempo. E tenho certeza que o examinador da banca da OAB, se você não colocar, você vai perder ponto. Eu não tenho bola de cristal aqui, mas eu sempre aprendi que a colocação desse segundo reclamado aqui era de extrema importância, porque quando a empresa primeira reclamada ela não pagar, se por acaso ela não pagar, quem paga subsidiariamente é a segunda reclamada. Então você tem que ter isso, você tem que ter em mente isso, que você tem que colocar no polo passivo os 2 réus. Então deverá ocorrer um litisconsórcio passivo com base na súmula 331 do TST. Ultrapassado isso, meus amigos, temos aqui o mérito da questão propriamente dita. A partir daí é que irá começar o mérito da sua reclamatória inicial. Eu, particularmente, colocaria como primeiro tópico da sua reclamação trabalhista o tópico da rescisão indireta, meus amigos.
E qual será a base para o pedido de rescisão indireta? Porque não vai simplesmente você pedir rescisão indireta sem fundamentar. Pode até passar pelo juiz, mas eu acho que na banca do AB eles vão querer saber. Se você colocar rescisão indireta, em algumas daquelas alíneas, provavelmente você vai até receber uma pontuação ali, porque ele vai perceber a rescisão indireta. Se você não colocar uma linha muito absurda, de repente você vai acertar. Atirou no que viu, acertou no que não viu. Mas vamos aqui, vamos além, pessoal. Vamos entender a peça processual, vamos entender o enunciado. Rescisão indireta. Você sabe muito bem o que é rescisão indireta, meus amigos. É, entre aspas, a justa causa do funcionário contra a empresa. Se a empresa praticou alguma ilegalidade, ela estará sujeita a uma justa causa. A rescisão indireta é isso. E temos algumas alíneas ali. No caso desse enunciado, ele está falando, dentre outras coisas, que não foi pago o intervalo entre a jornada de 15 minutos do sábado. Fala também, ele mencionou mais à frente, uma possibilidade ou de dano moral ou de assédio moral. Ali você poderia colocar até uma outra linha ali, por exemplo, de repente a linha A. Se nós seguíssemos o assédio moral e seguíssemos o dano moral, seguindo essa linha da rescisão direta na linha A. Mas só por ela não ter pago, por exemplo, o intervalo entre a jornada, ele não pagou obrigações trabalhistas. Se ele não pagou obrigações oriundas da natureza do trabalho, é a linha D. Quando ele está falando ali também, mais adiante do enunciado, da contribuição sindical, também se encaixa ali na linha D, pessoal. E, logicamente, se você está falando de rescisão indireta, o que você quer na prática? Você está dizendo para o juiz o seguinte: juiz, eu quero que ele seja, eu quero que você, Vossa Excelência, determine que a empresa demita ele sem justa causa e que ele receba todas aquelas verbas da justa causa. E por que você, como advogado, você vai pedir a rescisão indireta? Porque a sua cliente, essa funcionária, aquela Sheila, ela veio inconformada. Muitas vezes o funcionário inconformado, ele pede demissão. Mas nós sabemos muito bem que quando o funcionário ele pede demissão, ele perde a maior parte dos seus direitos trabalhistas, a maior parte das verbas rescisórias. Só que nesse caso aqui em questão, ela não precisava pedir demissão. Ela até poderia pedir demissão, mas ia perder vários dos seus direitos. Mas você, como advogado, com o olho de lince que você tem, você vai perceber que ocorreram várias irregularidades no contrato de trabalho e por conta dessas irregularidades é que ela queria pedir demissão ou ela iria pedir demissão. Porque uma coisa é o funcionário pedir demissão porque ele não está mais satisfeito, porque ele conseguiu um emprego melhor, até aí tudo bem, direito dele, e muitas vezes isso acontece. Mas quando o funcionário ele pede demissão porque ele não vê outra alternativa, porque a empresa está violando vários artigos da CLT, ele não vê outra alternativa se não pedir demissão por esse motivo, você como advogado, quando pegar todos os documentos e todas essas informações, você vai perceber ali, através dessas irregularidades cometidas pela reclamada, cometidas pela empresa, e você vai falar: não peça demissão, eu tenho a resposta certa para você aqui, nós vamos entrar com uma ação de rescisão indireta, você vai explicar tudo para ela. E aqui, meus amigos, a rescisão indireta, uma das grandes características da rescisão indireta, meus amigos, é que, segundo o parágrafo 3º do artigo 483, o funcionário ele pode permanecer na empresa trabalhando, não há problema nenhum, caso ele queira,
ou ele pode pedir para o juiz determinar o encerramento do contrato de trabalho. Por quê? Há alguns casos, e não é difícil isso ocorrer, meus amigos, que chegam a uma situação tão grosseira, tão vexatória, tão humilhante, que às vezes aquela funcionária, como no caso da Sheila, ela não queira mais retornar àquele trabalho, porque ultrapassou todos os limites. E por que ultrapassou todos os limites, como no caso da Sheila? Se fosse apenas o não pagamento do intervalo intrajornada, ou o desconto indevido da contribuição sindical, essas questões contratuais, talvez não fosse tão necessário o encerramento do contrato de trabalho ali. Talvez ela até pudesse continuar exercendo as suas atividades. Mas no enunciado foi falado ali o quê? Que aquele supervisor, no início de toda manhã, enfileirava as suas colaboradoras e pedia para que ele desse, para que cada uma desse um beijinho no rosto, a segunda desse um beijinho no rosto, a terceira desse um beijinho no rosto, e ela não queria fazer isso. Então, essa questão, ela se enquadra perfeitamente no artigo 483, a linha A da CLT, e no parágrafo 3º, que demonstra que ela não tem mais interesse em retornar às atividades. É esse o mérito da rescisão indireta. Seria colocar artigo 483, a linha A e a linha D. Provavelmente serão esses os gabaritos da FGV. Se você talvez colocasse a linha D, talvez fosse suficiente, mas como nós não sabemos exatamente qual o caminho que o examinador vai seguir, eu aconselho você também a colocar pelo menos a linha A da CLT. E vamos continuando o mérito da questão. O mérito da questão aqui, vamos falar sobre o intervalo intrajornada. Como eu conversei com vocês, meus amigos, eu falei para vocês que havia esse intervalo intrajornada. No enunciado da questão foi falado o seguinte, que ela trabalhava de segunda a sexta, de 9 às 15, com 15 minutos de descanso, 15 minutos de intervalo, conforme regido pelo artigo 71 da CLT. Agora, aos sábados, ela trabalhava de 8 às 14, também 6 horas de trabalho, só que sem intervalo, sem intervalo de 15 minutos. Então, de segunda a sexta, a empresa está ok, cumpriu a regulamentação trabalhista. Agora, e no sábado? No sábado, a empresa, ao não fornecer um intervalo de 15 minutos, lhe descumpriu a legislação trabalhista no artigo 71, parágrafo 1º da CLT. Então, você vai pedir um intervalo intrajornada com base no artigo 71, parágrafo 1º, em virtude da não concessão dos 15 minutos de intervalo. Além disso, pessoal, vamos seguir por onde? Vamos seguir pelo assédio moral ou dano moral. Como eu falei com vocês aqui, meus amigos, eu expliquei para vocês que aquele supervisor que chegou nessa empresa tinha esse hábito de pedir para dar beijinho. Algumas pessoas vão entender que é dano moral, outras pessoas vão entender que é assédio moral. Como sempre, eu sempre sigo a regra do que a bunda não prejudica. Então, eu poderia muito bem colocar dano moral, como poderia colocar assédio moral. Eu, particularmente, nas minhas peças, que há alguns entendimentos, há algumas informações que ficam ali no limiar. Você não sabe necessariamente se é um assédio moral, se é um dano moral. Então, eu colocaria do assédio moral e do dano moral. Porque com certeza o examinador não vai tirar essa pontuação. Ele só vai tirar a pontuação se você não colocar a norma jurídica que você tem que colocar. Se você não colocar a fundamentação, perde ponto.
você vai colocar assédio moral, você vai botar dano moral, você vai falar um monte de coisa bonita, mas se não tiver artigo 286 do CPC, artigo 5º-A da Lei 6.019, súmula 331 do TST, né? Artigo 942, artigo 5º da Constituição, se você não falar nada disso, ele não vai te dar pontuação, simples assim. Então você tem que enxertar a sua peça processual ou de súmulas do TST, de OJ quando for necessário colocar OJ, os artigos quando for necessário, e tem que colocar, pessoal, senão o examinador ele não coloca. E qual é a base desse assédio moral aqui? Primeira coisa, meus amigos, primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: responsabilidade solidária. Mas, Gustavo, você não falou que era responsabilidade subsidiária? Olha só, pessoal, que fique bem claro, o artigo 5º-A da Lei 6.019 e a súmula 331 do TST, eles são claros ao afirmar para a gente o seguinte: a responsabilidade subsidiária na terceirização relacionada às obrigações do contrato de trabalho a verbas trabalhistas. Simplesmente isso, verbas trabalhistas. Dano moral, assédio moral, tem alguma coisa a ver com verba trabalhista? Claro que não, meus amigos, não tem nada a ver. Inclusive, o dano moral no direito civil, ele também é chamado de dano extrapatrimonial. Então, você vai seguir a responsabilidade solidária. Ela vai pagar, a segunda reclamada vai pagar juntamente, né? Ela não terá o privilégio do benefício de ordem. Na responsabilidade subsidiária, há o privilégio do benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Se a primeira reclamada não pagar, quem paga é a segunda reclamada. Agora, ao contrário, na responsabilidade solidária, não há benefício de ordem. O juiz, quando condenar, ele vai falar, 10 mil reais, 5 mil para um, 5 mil para outro. Simples assim. Ou então alguém que pague 10 mil e depois você corra atrás do seu prejuízo. Está todo mundo abarcado nessa história. É isso que é responsabilidade subsidiária. Quando você colocar a informação e o pedido, a causa de pedir de responsabilidade do assédio moral ou do dano moral, você vai delimitar aí. É interessante que você delimite essa informação da responsabilidade solidária. Porque, meus amigos, mais uma vez, nós não sabemos o que passa na cabeça do examinador. A gente não sabe muito se o examinador, na hora da peça processual, se ele vai achar isso irrelevante ou se ele vai achar isso pertinente. Então, nós temos que saber a diferença, e se nós sabemos essa diferença, nós temos que demonstrar ao examinador que nós sabemos essa diferença. Então, nesse caso, por mais estranho que às vezes pareça, vai aparecer um pedido de responsabilidade subsidiária e um pedido de responsabilidade solidária. E o próprio artigo 942 do Código Civil, ele vai falar isso. Então, você também seria interessante que você colocasse na sua fundamentação o artigo 942 do Código Civil. E, a partir daí, você vai fundamentar juridicamente, através de normas, através de artigos, a fundamentação do dano moral, do assédio moral. Porque, como eu disse, não adianta só você falar, você tem que fundamentar. Mata a cobra e mostra o pau, pessoal. Não tem para onde correr. E como você é advogado, você vai fundamentar o seu pedido de dano moral. Para começo de conversa, pessoal, você vai lá na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 10º da Constituição da República Federativa do Brasil. Dano moral, artigo 5º. Já que nós estamos aqui na Constituição, não custa nada você ir para o artigo 114
da Constituição da República. Foi como eu disse para vocês, meus amigos. Eu não sei o que o examinador quer, o que a banca quer. Então eu vou colocar, já vou começar assim, eu vou dividir o meu cérebro dessa forma. Dano moral, responsabilidade solidária, artigo 942. Quando eu for fundamentar o dano moral, eu vou falar artigo 5º da Constituição, o artigo inciso 10º, o artigo, vou demonstrar para ele o artigo 114 da Constituição da República. Porque o artigo 114 da Constituição da República, Gustavo, é porque é esse artigo que traz a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar dano moral oriundo do contrato de trabalho. Você vai demonstrar que você sabe isso. Se esse artigo 114 estiver no gabarito dele, ótimo e maravilhoso, você colocou lá. Se por acaso esse artigo 114 não estiver no gabarito, ótimo e maravilhoso também, você não deu mole, você não deixou, você não deu oportunidade, você não deixou de colocar, e você precisa colocar. E vou falar mais, não é só artigo 114 da Constituição da República não. Você que estudou de cabo a rabo, você sabe muito bem que existe a súmula 392 do Tribunal Superior do Trabalho, que também fala da competência. Olha só, pessoal, não vamos deixar passar isso não, ó. Vou até marcar aqui, muito importante, súmula 392 do TST. Isso aí não pode passar batido. Como eu falei para vocês, vamos dividir em quadros, em parágrafos. Primeiro você falou da Constituição, depois você falou da súmula. Mas já que nós estamos falando de dano moral, nós temos que ter um quadradozinho aqui ligado ao Código Civil. Quando nós fizermos uma fundamentação de pedido de dano moral, tem que colocar lá o artigo 186 do Código Civil, da ação ou omissão. Aquele que comete ação ou omissão gerando prejuízo a outrem, causa dano moral. O artigo 927 também, ele fala a mesma coisa do artigo 186, só que de forma um pouco diferente. Eles meio que se complementam. Então você tem que colocar os dois, porque foi como eu disse para você. Você não sabe o que o examinador quer. Você não sabe se ele quer somente o artigo 927, se ele quer o artigo 186. Então você tem que colocar os dois, pessoal. Não tem por onde correr. Então, ó, essa parte aqui do dano moral ou do assédio moral, você já dividiu ela em quadrantes e já colocou. E tem mais um pouquinho aí. O enunciado, ele falou também que a Sheila, ela levou para você, advogado, vários documentos. Dentre esses documentos, extrato do FGTS, que demonstrava que a empresa só fez um depósito durante os 2 anos do contrato de trabalho. Então, o que você vai pedir? Você vai colocar lá um tópico do FGTS, do recolhimento do FGTS. Você vai pedir, falar que a empresa não realizou os depósitos que ela deveria ter juntado, deveria ter feito, com base no artigo 15 da Lei 8.036. O artigo 15, ele fala que a empresa ela é obrigada a depositar 8% do salário do reclamante, do funcionário, e ela descumpriu isso. E no caso, esse tópico, ele não é simplesmente dos depósitos do FGTS, do recolhimento do FGTS, isso já é um bom começo, mas na realidade você vai pedir o quê? Complementação, depósitos e recolhimentos do FGTS e da multa de 40% do FGTS, né, pessoal? Porque se você está pedindo a rescisão indireta, você na realidade você está querendo uma demissão sem justa causa. E na demissão sem justa causa, além do recolhimento, além da verificação do recolhimento do FGTS, para ver se está na sua integralidade,
há a multa de 40% da FGTS. Então, quando você for falar de FGTS nessa reclamatória, nessa reclamação inicial, você vai pedir o recolhimento dos depósitos, a complementação do recolhimento dos depósitos fundiários e a multa de 40% da FGTS. Por fim, nem tão por fim assim, meus amigos, ela ainda falou mais, falou que deu contra-cheque e você percebeu no contra-cheque que tinha contribuição de sindicato, que ela nem sabia que ela era assistida pelo sindicato. A contribuição sindical, meus amigos, ela é legal, tudo bem, mas existe um requisito ali. O sindicato, para fazer, a empresa e o sindicato, né, eles têm que fornecer ao funcionário, principalmente à empresa, um documento que o funcionário confirme, ele autorize esse desconto. Senão, se a empresa não tem essa informação, se a empresa não tem essa autorização, a empresa ela não poderá realizar o desconto da contribuição sindical. Isso aí é muito comum na Justiça do Trabalho, meus amigos. Muitas reclamações trabalhistas, elas pedem contribuição sindical. Eles tratam até como desconto indevido dessa contribuição sindical. Porque como é que funciona na prática, meus amigos? Quando eu, Gustavo, trabalho numa empresa e eu não quero ser descontado, você tem que fazer um documento. Você faz um documento que diz que você não autoriza, você não quer. Mas na prática não funciona muito assim. Então a empresa falhou nesse quesito, ela não tem nenhuma autorização. As empresas que conseguem seguir de forma regular, elas pedem uma autorização para você, para que ela não seja surpreendida futuramente. E nesse caso, essa empresa ela não fez nenhuma autorização, você não forneceu para ela nada e ela também não te pediu nada. Então, provavelmente na Justiça do Trabalho, o juiz ele vai condenar a empresa nessa contribuição indevida. Então você, como advogado, você tem que ver essa informação que foi colocada no enunciado e também fazer esse pedido na causa de pedir. Basicamente foram todos esses os pedidos que eu percebi na rescisão indireta, na reclamatória trabalhista. E por fim, pessoal, só para encerrar essa reclamatória trabalhista, você ia pedir o pedido de gratuidade, que muitos advogados, inclusive, colocam o pedido de gratuidade de justiça lá no início. Eu, particularmente, até gosto de colocar o pedido de justiça gratuita lá no alto da reclamação, que fica a critério, a estilo de cada advogado. E você, como advogado, você vai colocar também o pedido de honorários advocatícios, com base no artigo 791, parágrafo 791A da CLT. Você vai pedir gratuidade de justiça e vai pedir honorários advocatícios de 15%, lógico. A lei, ela fala que é de 5% a 15%, mas você vai sempre pedir de 15%. Esse aqui, pessoal, é a causa de pedir. Vocês sabem muito bem que numa reclamação trabalhista, numa petição inicial, melhor dizendo, seja a área que for, tem a causa de pedir. E depois de tudo isso, você vai colocar lá embaixo dos pedidos ou do rol dos pedidos. E todas essas informações você vai colocar lá no rol de pedidos. Você pode até colocar distribuição por dependência. Esse aqui é a distribuição por dependência, eu não faço nem questão que você coloque ali no rol de pedidos. Mas se você quiser colocar, não tem problema, ele não vai tirar nenhuma pontuação, mas não é tão necessário. O que vai ser necessário é o seguinte, condenação na rescisão indireta, colocar ali as reclamadas, né? Pedir a responsabilidade subsidiária, né? A rescisão indireta, como já falei, com base no artigo 483, alíneas A e alíneas D da CLT, vai pedir também
no rol de pedidos a condenação no intervalo intrajornada, condenação no assédio ou no dano moral, condenação da responsabilidade solidária, vai pedir também ali, multa de 40% do FGTS e recolhimento do FGTS, vai pedir condenação também da contribuição sindical e vai colocar condenação em honorários advocatícios, vai pedir que se conceda a gratuidade de justiça, porque, meus amigos, vocês sabem muito bem que uma reclamação inicial, uma ação inicial, ela tem que ter a causa de pedir e o pedido, sob pena dela ser declarada inepta. Já pensou você perder o seu tempo todo fazendo uma ação, uma petição inicial linda e maravilhosa, e você perde um pedido desses, ou todos os pedidos, porque você não colocou no rol de pedidos? O advogado do reclamado, o advogado do réu, ele vai pedir inépcia e provavelmente o juiz ele vai decretar a inépcia daquele pedido, ele não vai nem ler. Se ele perceber que o advogado do réu pediu inépcia e ele olhou a sua inicial e ele falou, deu mole, realmente ele está inepto, ele não vai nem julgar. Então, o examinador, de repente, ele também está antenado nesse sentido. Então, não se esqueça de fazer causa de pedido e pedidos, rol de pedidos. Só aí você terminou a sua petição inicial, botou a data Rio de Janeiro, botou o seu nome fulano, OAB, e só a partir daí que você terminou a sua reclamação. Pessoal, basicamente é isso. É assim que mais ou menos será o gabarito dessa segunda fase. Foi uma reclamação trabalhista com base na rescisão indireta, com todos esses pedidos aqui que nós conversamos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido todas essas informações que eu coloquei para vocês, porque realmente foram muitas informações, e que bom que foram muitas informações. Às vezes o candidato ele não gosta quando tem tantas informações assim, mas se você prestar atenção, pessoal, olha quantas oportunidades que você teve para fazer uma excelente prova, uma pontuação maravilhosa. E é a partir daí que você vai passar na sua prova do OAB, é a partir daí que você vai se tornar um grande advogado, sabendo todos esses detalhes. Desejo a vocês, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a tudo isso aqui que eu falei, vocês podem colocar aqui nos comentários. Nos próximos vídeos nós falaremos sobre as questões propriamente ditas da segunda fase da prova do OAB, pessoal. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.